João Boeri está aqui com a gente no estúdio para trazer os detalhes que foram dados por Rony Lessa na delação premiada. Durante o depoimento, a Polícia Federal, a TV Globo teve acesso aos vídeos dessa delação. João tem os detalhes. Diga lá, João, bom dia para você. Oi, Agatha, muito bom dia para você, Rodolfo, Donald, aos nossos amigos aqui da rádio. Pois é, divulgado então o vídeo da colaboração premiada do ex-PM reformado Rony Lessa, réu confesso por atirar contra a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, essa colaboração premiada que foi homologada pelo STF em março desse ano, e mostra algumas coisas que a gente já sabia, mas tem, claro, o Lessa agora falando sobre como foi planejado o crime, o que envolveu esse crime. Pois bem, vamos parte por parte. A primeira que a gente separou aqui foi que os mandantes dos crimes, agora que a gente já sabe, os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, chegaram a cogitar a possibilidade, então, da vítima não ser Marielle Franco, mas sim o atual presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Rony Lessa, durante a colaboração premiada, disse que tentou convencer os irmãos Brazão a desistirem da ideia, principalmente em decorrência dos seguranças que sempre andaram e ainda andam ao lado de Marcelo Freixo. Rony Lessa, na colaboração premiada, disse também que Marielle seria uma pedra no sapato para o grupo, já que ela estava em contato, então, com lideranças comunitárias de Jacarepaguá, na Zona Oeste. Ao longo dos últimos meses, a gente falou muito, inclusive, que uma das motivações para o assassinato da vereadora Marielle foi justamente um projeto de lei de regularização fundiária que foi discutido na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, a atuação de Marielle contra esses loteamentos irregulares nas áreas controladas pela milícia e também dominada pelos irmãos Brazão atrapalharia e seria um dos motivos do crime. Além de confessar o crime durante essa colaboração premiada, Lessa disse que também se tornaria um dos chefes de uma nova milícia que seria construída na Zona Oeste do Rio depois da morte da vereadora, porque ele receberia também parte de um terreno em Jacarepaguá. A gente tem um trechinho dessa fala de Rony Lessa durante a colaboração premiada. Ele falou em 100 milhões de reais, que realmente as contas batem. 100 milhões de reais o lucro dos dois loteamentos. São 500 lotes de cada lado. Na época, como até hoje eu não sei quanto está o dólar, mas era na base de 20 milhões de dólares. A gente não está falando de pouco dinheiro. Então isso aí foi um impacto. Ninguém recebe uma proposta de receber 10 milhões de dólares simplesmente para matar uma pessoa, uma coisa assim impactante realmente. Essa é a parte que ele fala então do dinheiro que ele receberia para matar a vereadora Marielle Franco, um terreno em Jacarepaguá, na Zona Oeste, no valor de 100 milhões de reais. Agora sim, ele falando que se tornaria o chefe de uma nova milícia na Zona Oeste do Rio de Janeiro, falando aquilo que a gente já sabe, da exploração da milícia em áreas controladas pela organização criminosa, taxação de gás, gatunete. Temos a palavra de Rony Lessa. Na verdade, é criar uma milícia nova. Então, ali teria a exploração de gatunete, a exploração de comes, a exploração de qualquer outra coisa que a milícia explora. Venda de gás, tá? A questão valiosa ali é o quê? Depois, é a manutenção da milícia, porque a manutenção da milícia vai trazer votos. Eu não fui contratado para matar a Maria como um assassino de aluguel. Não. Eu fui chamado por uma sociedade. A gente trouxe ao longo dos últimos meses o relatório final da Polícia Federal em relação às investigações da morte da vereadora Marielle Franco, do motorista Anderson Gomes, falando sobre obstrução nessas investigações, falando inclusive com o ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, que também está preso. Os documentos mostravam, então, que Rivaldo Barbosa negociava com contraventores, milicianos, mas uma novidade que Rony Lessa traz durante essa colaboração premiada é que Rivaldo Barbosa teria, sim, recebido propina, isso a gente já confirmou e discutiu ao longo dos últimos meses, mas recebeu propina antes da morte da vereadora Marielle Franco. Então, antes da data combinada, lá em março de 2018, para o assassinato da vereadora Marielle Franco, por consequência do motorista Anderson Gomes, Rivaldo Barbosa já recebia, segundo Rony Lessa, réu confesso por atirar contra a vereadora, para tentar obstruir as investigações. E aí a gente lembra, um dia antes do crime, Rivaldo Barbosa se torna chefe da Polícia Civil. Logo depois do crime, do assassinato, ele nomeia o delegado Giniton Lages para assumir a divisão de homicídios da capital fluminense. Giniton não está preso, mas está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, também por suspeita de atrapalhar, obstruir essas investigações da morte da vereadora Marielle Franco. Então, algumas novidades
que são reveladas pelo Rony Lessa durante essa colaboração premiada. Ao longo da programação a gente vai esmiuçar mais um pouquinho, mas ele traz isso, que uma das possibilidades seria os mandantes assassinarem Marcelo Freixo, atual presidente da Embratur, e também sobre esse recebimento de propina antes da morte da vereadora. Ô, João, o teor disso tudo não é novo. O que é novo é o surgimento da gravação. E ali, primeiro ponto a se destacar, Rodolfo, a maneira como ele fala, a frieza, é um psicopata descrevendo o serviço por qual foi contratado. E ele disse o seguinte: eu não fui contratado para matar a Marielle, eu fui contratado para fazer parte de uma sociedade. Como se estivesse falando sobre a compra de uma roupa, sobre uma viagem. É de uma frieza absolutamente patológica. O ponto número 2, algumas coisas estranhas na fala dele. Bandido normalmente não fala da própria atividade como ele está falando. Tem coisas a serem esmiuçadas nessa colaboração. Quando ele diz o seguinte: eu fui chamado para criar uma milícia nova. Bandido não fala assim. Não sei se orientado pelo advogado ou com outros interesses, há que se debruçar na análise do que foi gravado ali, viu, Rodolfo? E depois o seguinte, o desafio para a promotoria, porque ele fala de um monte de coisa, e antes, Agatha, a gente destacava essa história. São fatos muito relevantes, mas sem uma materialidade. Por exemplo, os encontros com os irmãos Brazão, ele fala de 3 encontros, mas não tem um registro para a promotoria num tribunal de júri que sirva como prova. E que teriam acontecido numa avenida na Barra da Tijuca, principalmente nesses 3 encontros durante a noite, sem que ninguém pudesse ver. De fato, a Polícia Federal disse no relatório que foi anexado aos autos do processo no Supremo Tribunal Federal que não conseguiu comprovar esses encontros, nem mesmo o destino da arma e das munições utilizadas no crime. Segundo ponto. Ponto número 3, a oferta do terreno. Qual é a comprovação? Tem alguma mensagem? Não estou dizendo que isso não ocorreu, estou dizendo que para um advogado criminalista de defesa é um prato cheio e é difícil para a promotoria, com base no relatório, sustentar isso lá na frente. Outra coisa, o interesse por atentar contra outros políticos, no caso Marcelo Freixo. Tem alguma evidência, algum indício, alguma prova? E por fim a história do Rivaldo Barbosa, que os pagamentos eram feitos para ele anteriormente à execução de Marielle Franco e de Anderson Gomes. Isso tudo é muito grave, Rodolfo, mas eu estou analisando com a letra fria da defesa. A defesa observando isso e a promotoria diante do relatório, há um desafio gigantesco para a condução daquilo que foi citado pelo Rony Lessa. A única coisa em relação à pesquisa que aparece nesse relatório da PF, que foi anexada aos autos do processo no início do ano, mais ou menos ali em março, abril. É a busca do Google? É a busca do Google por Marcelo Freixo, por Marielle, pela filha de Marcelo Freixo, mas não uma busca mais específica de que iria assassinar Marcelo Freixo, mas pelo nome, né? Pelo nome e inclusive pelo nome e modelo da arma a ser usada, a HKMP5. Enfim, desafios para a promotoria, Rodolfo. Não tenha dúvida que a defesa vai se basear muito em tudo isso que o Donald falou para tentar cair com a prisão dos Brazão. Né? Inclusive esse vazamento de vídeo agora, para dizer que nem a defesa tinha acesso e que isso está sendo vazado. Eles sempre usam desses artifícios, mas como disse o Donald, o lapso de tempo que a gente tem, do momento em que tudo aconteceu até a chegada das delações do Elcio e depois do Rony Lessa, isso acabou prejudicando muito as investigações. Tudo parece absolutamente ter sentido. Pelos relatos, pela zona que eles mandam ali, pela força que eles tinham os dois, realmente pela atuação da Marielle, pelo que o Freixo já fazia antes, inclusive na CPI das milícias, tudo realmente parece fazer sentido. Mas é o que o Donald falou, você não tem, a princípio, tirando as delações colocando, você não tem um batonzaço na cueca, como por exemplo os encontros ou uma transferência de dinheiro ou coisa que o valha, né? Agora, sobre o que se tem até agora e esse depoimento novo do Rony Lessa, a gente até separou de novo, está na página 239 das quase 500 páginas dessa investigação, está lá a área que foi pega num Google Maps em satélite, que ele receberia, essa área citada no depoimento pelo Rony Lessa, para ele fazer ali loteamento e passar a ser a área dele de milícia, de controle dele,
como Ouro em Pó. É ali entre a estrada Comandante Luiz Souto e a estrada da Chácara, na Praça Seca, em Jacarepaguá, mas também ali você tem um pouco de Vila Valqueire e comunidade da Chacrinha. Olha o tamanho das áreas que, segundo o Rony Lessa conta, né, tá lá no depoimento dele, ele receberia para poder acabar com essa mata verde, destruir, assim como a gente vê um monte de comunidade, crescimento desordenado, e a gente diz, não cresce casa assim, nessa velocidade, para pessoas que estão ali na dificuldade do dia a dia da renda, ele sobe uma paredinha a cada mês. Você vê a velocidade, isso é tudo área ofertada, é tudo área em nome de milicianos, de traficantes que tem dinheiro para construir quando eles vêm desmatando. E como quem manda ali, em termos de milícia, tem contatos em várias autoridades, não vai a força policial, a força da lei, a força do Estado para poder tirar na maioria das vezes. Então ele pegaria, segundo ele conta, esses trechos enormes para poder ganhar dinheiro para o resto da vida. Porque você pega... Você permite a construção, você é protegido por vários entes e você ali fica cobrando taxa para o resto da vida. Meu irmão, isso aí é o sonho de qualquer criminoso receber. Por isso que ele conta, por mais que seja o depoimento dele, Dônula, mas por isso que ele conta o seguinte, olha, não é que eu recebi, como em outras vezes, pelo escritório do crime, 50, 100 mil para poder assassinar, não. Eu recebi, na verdade, uma sociedade, eu recebi, na verdade, uma área para eu poder explorar para o resto da vida. Que eu ia ficar ganhando lá dinheiro para mim, para o meu filho, para minha mulher, para o meu enteado, para o sei lá mais o quê, para o meu cachorro, para a família inteira. Se realmente tudo isso é verdade, se em algum momento poderá se comprovar ou não, aí você tem para ele algo oferecido que qualquer miliciano gostaria de receber, qualquer bandido gostaria de receber para ter esses ganhos por décadas e décadas. Essa é a verdade. Então, vamos aguardar os próximos passos dessa investigação, inclusive em cima dos depoimentos do Rony Lessa e do próprio Elcio de Queiroz, mas como a gente sempre diz, tem muita coisa ainda para ser esclarecida, inclusive diante da delação como um todo, não só com referência à da Marielle Franco, mas também as outras informações que ele trouxe ao longo desse processo e do que ele está falando para a Polícia Federal. Valeu, João. Valeu, Boélio, um abraço. Obrigada Valeu, pelas informações.